Olá, que bom ter a companhia de quem acompanha o Fito Pesquisa. Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa, né? Sobre o mundo incrível das plantas medicinais. Hoje o nosso foco é uma planta, olha, super querida, muito conhecida aqui no Brasil e fora também, a alfavaca. O nome científico dela, para quem gosta de anotar, é Ocimum gratissimum. E para guiar a nossa exploração de hoje, a gente vai usar um material bem interessante, um documento técnico, sabe? Feito pelo Ministério da Saúde do Brasil, pensado lá para o pessoal do SUS. Então a ideia aqui é a gente desvendar juntos, o que esse documento conta sobre a alfavaca, cruzando um pouco o que o pessoal já sabe, o uso popular, com o que a ciência começou a investigar. Vamos tentar fazer isso de um jeito leve, informativo, como uma boa conversa mesmo. Prontos para essa imersão? Com certeza. É uma ótima escolha de planta e é legal já situar a alfavaca, né? Ela é da família Lamiaceae. Ah, a família da hortelã, do manjericão. Exatamente. Alecrim, sálvia, uma família muito aromática. E olha que interessante, ela veio lá da Ásia, mas, nossa, se adaptou super bem aqui no Brasil, sem contraface, principalmente no Nordeste. E os nomes populares, né, são tantos: alfavacão, manjericão cheiroso, alfavaca cravo. Isso já mostra o quanto ela é próxima das pessoas, do dia a dia. Totalmente. E essa proximidade, claro, se reflete na quantidade de usos que o pessoal dá para ela. É impressionante como uma planta só pode ser tão versátil assim na sabedoria popular. E é justamente essa riqueza toda que chama a atenção da ciência, né? Ok, então vamos começar a desvendar isso. Por onde a gente começa? Qual parte da planta é a mais usada, assim? Boa pergunta para a gente começar. O documento do Ministério da Saúde confirma o que muita gente já sabe na prática: as folhas. Elas são, assim, de longe a parte principal. Aparece em mais de 70% dos registros de uso popular que eles compilaram lá no material. Mas, ó, não são só elas, não. Ah, tem mais coisa. Tem. O pessoal usa as partes aéreas como um todo, quer dizer, folhas e aqueles caules mais fininhos. As flores também, né, as inflorescências. E até as raízes têm relatos de uso, embora bem menos frequente que as folhas. Entendi. Faz sentido essa predominância das folhas. E elas têm alguma característica marcante? Algo que ajude a gente a identificar, não confundir? Tem sim, e são bem características. A primeira coisa é o cheiro. Nossa, o aroma é muito forte. Aquele cheiro que lembra cravo. Isso, exatamente. Lembra muito o cravo da Índia. E não é à toa, porque ela é rica numa substância chamada eugenol, que é a mesma que dá o cheiro para o cravo. E, visualmente, o documento descreve as folhas como sendo ovais, sabe? Com a bordinha meio serrilhada, como se fossem dentinhos. E o tamanho varia, mas fica ali entre 4 e 8 centímetros. Ah, legal. Esses detalhes, principalmente o cheiro forte de cravo, ajudam muito na hora de identificar certinho, né? Para não pegar a planta errada. Perfeito. Cheiro de cravo, folha oval, serrilhada. Anotado. Ajuda bastante. Agora vamos para a parte que eu acho que o pessoal mais tem curiosidade. Os usos. O documento fala de uma lista enorme, né? Parece que a alvafaca serve para quase tudo na medicina popular. É realmente impressionante a variedade. O pessoal usa a alfavaca para uma gama assim muito extensa de situações. Problemas respiratórios são um clássico, né? Tosse, gripe, resfriado, bronquite. Tem até relato de uso para pneumonia. Nossa. Também é muito comum usar para baixar febre, aliviar dor de cabeça, dor de estômago, cólica. E não para por aí, né? Eu lembro de ter lido outras coisas também. Não para. A lista continua. Usam para problema de pele, para dor reumática, para acalmar os nervos, aquele efeito calmante que o pessoal busca. Também como digestivo, para ajudar depois de comer, e como antisséptico para a boca, fazendo bochecho ou gargarejo. E aqueles usos mais específicos, tipo compressa? Isso. Tem uns usos bem curiosos, tipo amassar a folha e colocar como compressa no nariz para ajudar a desentupir, ou simplesmente ter a planta por perto, dizem que espanta mosquito. É quase uma farmacinha caseira mesmo. Aqui é onde fica realmente interessante. Uma planta só com tantas aplicações. Aí a gente se pergunta, será que a ciência moderna já achou alguma explicação para isso tudo? O que os estudos dizem? Tem base científica? Esse é o ponto-chave. E a resposta é sim, a ciência tem investigado a alfavaca. Tenta entender o que está por trás desses usos tradicionais.
A maior parte das pesquisas, é verdade, ainda está naquela fase que a gente chama de pré-clínica. Pré-clínica, quer dizer, em laboratório. Isso. Estudos feitos em laboratório, com células, com micro-organismos, que a gente chama in vitro. Ou então em animais de experimentação, os estudos in vivo. Esses estudos, que estão lá detalhados no documento, começam a mostrar várias atividades farmacológicas bem promissoras para a alfavaca. E quais seriam, assim, as atividades mais importantes que esses estudos pré-clínicos estão mostrando? Onde que a evidência aparece mais forte? Olha, tem algumas atividades que se destacam bastante na literatura que o documento reuniu. Uma delas, sem dúvida, é a ação antimicrobiana e antifúngica. Ah, contra bactérias e fungos. Exatamente. Vários estudos mostram que o óleo essencial da alfavaca e também diferentes tipos de extratos dela conseguem brecar o crescimento de um monte de bactérias e fungos. E por que isso é tão importante? É super relevante porque muitos desses micróbios causam infecções comuns na gente, né? A gente está falando de bactérias como o Staphylococcus aureus, que vive dando infecção de pele, Sei. a Escherichia coli e a Salmonella, que causam problemas intestinais, e fungos como a Candida albicans, da candidíase, e os dermatófitos, que dão micose na pele, na unha. E o que é mais legal ainda é que alguns estudos, citados lá no documento, sugerem que a alfavaca pode funcionar até contra aquelas bactérias que já ficaram resistentes aos antibióticos que a gente usa normalmente. Nossa, isso é muito sério. Combater micróbios e ainda mais os resistentes? Isso conecta direto com aqueles usos populares para infecção, gargarejo, problema de pele que você falou. Faz todo sentido. E além dessa parte antimicrobiana, o que mais a ciência está vendo? Outra área que tem bastante estudo é a atividade antioxidante. Vários trabalhos indicam que os extratos da alfavaca são bons em neutralizar os tais dos radicais livres. Radicais livres? Aquelas moléculas que fazem mal para as células, né? Associadas a envelhecimento, doenças. Exatamente essas. São moléculas instáveis que, quando sobram no nosso corpo, podem danificar as células. E a alfavaca parece ajudar a combater isso. Ok, combater radical livre é bom, mas, na prática, o que isso significa? E como que a alfavaca faz isso? Tem alguma substância específica? Na prática, essa ação antioxidante é como se fosse uma proteção extra para as nossas células contra o estresse do dia a dia, o estresse oxidativo, e parece que a alfavaca faz isso porque ela é rica em alguns compostos, chamados fenólicos. Um deles é o ácido rosmarínico, que tem no alecrim também, por exemplo. E tem também os flavonoides. Esses nomes são complicados, mas o importante é que essas substâncias são conhecidas por serem ótimas em varrer esses radicais livres ruins, ajudando a manter a célula saudável. Entendi. Então ela tem nesses compostos faxineiros de radicais livres. Legal. E sobre as dores e inflamações? O pessoal usa para reumatismo, dor de cabeça. A ciência achou alguma coisa aí também? Achou sim. Essa é outra linha de pesquisa. Existem estudos feitos em animais que apontam para uma atividade anti-inflamatória e analgésica. Analgésica é o nome técnico para reduzir a dor, né? Ou antinociceptiva, como os cientistas gostam de chamar. Os resultados sugerem que a alfavaca pode sim ajudar a diminuir a inflamação e a sensação de dor, pelo menos nesses modelos de laboratório com animais. Isso daria um suporte científico para aqueles usos que o pessoal faz para dor e inflamação. Olha só. Então já temos ação contra micróbios, proteção antioxidante para células e potencial para aliviar a inflamação e dor. A lista de coisas que a ciência está vendo no laboratório já começa a explicar bem a fama da planta. O documento cita mais alguma coisa relevante nesses estudos pré-clínicos? Cita sim. Talvez com um número um pouco menor de estudos, mas cita. Há indicações preliminares também em animais de um possível efeito hipoglicemiante. Isso, a capacidade de ajudar a reduzir os níveis de glicose, de açúcar no sangue. E também alguns estudos que sugerem uma ação hepatoprotetora. Para o quê? Para o fígado. Exato, protetora do fígado. Indicando que a alfavaca poderia ajudar a proteger o fígado contra danos causados por algumas substâncias tóxicas. Isso nos testes com animais. São achados bem interessantes, mas que ainda precisam de mais pesquisa, claro. Com certeza.
Mas é fascinante ver como a ciência vai, né, passo a passo, encontrando mecanismos que podem explicar o que a sabedoria popular já via há tanto tempo. Só que tudo isso que a gente falou até agora foi em estudo de laboratório, Certo. com célula ou com animal, certo? Certo. Pré-clínicos. E em gente, em seres humanos, já tem alguma comprovação? Porque essa é a parte que realmente importa para a gente poder usar com mais segurança, né? Esse é um ponto fundamental, sem dúvida. Passar da pesquisa pré-clínica para os estudos clínicos em humanos é um passo gigantesco e super necessário. E no caso da alfavaca, o documento do Ministério da Saúde mostra que já existem sim alguns estudos clínicos iniciais. Ah, que bom! Ainda são poucos, é verdade, mas são promissores. E eles focaram principalmente no uso tópico, Uso tópico. tipo na pele. Isso aplicado na pele ou em mucosas, como na boca. Não é para ingerir nesses estudos. Entendi. E o que esses primeiros estudos em humanos mostraram? Foram positivos? Foram sim. Tem um estudo bem interessante que usou um gel com um extrato de alfavaca a 3% para tratar gengive. E os resultados foram bons. O pessoal que usou o gel teve uma redução clara na placa bacteriana e no sangramento da gengiva. Teve outro estudo que testou um colutório bucal, um enxágue, feito com alfavaca. E viram que o efeito antisséptico dele era parecido com o da clorexidina. Nossa, a clorexidina é aquele produto forte que dentista usa, né? Esse mesmo, que é um padrão ouro, então chegar perto dela é um resultado bem expressivo. E o documento menciona também um estudo com uma loção de alfavaca para acne, que também teve resultado positivo. Uau! São os primeiros passos, mas são importantes porque começam a validar o uso direto em pessoas, para condições específicas. Principalmente mostrando que aquela ação antimicrobiana e anti-inflamatória que a gente viu no laboratório parece funcionar também na boca e na pele das pessoas. Nossa, ver resultado positivo, mesmo que inicial, um estudo com gente, é muito animador. Então, o que tudo isso quer dizer? Parece que a gente está saindo um pouco daquela ideia de que é só chazinho da vovó, né? Tem uma base científica sendo construída ali. Exatamente. A pesquisa científica não vem para desvalorizar o conhecimento tradicional, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela pode complementar. Quando a gente entende melhor como a alfavaca funciona, por que ela funciona, identificando as substâncias ativas, os mecanismos de ação, tipo como ela mata a bactéria, como ela protege a célula, como ela reduz a inflamação, aí a gente pode pensar em usar de um jeito mais eficaz, mais seguro. Faz sentido. E o fascinante aqui talvez não seja só cada ação separada, mas a sinergia que pode existir. Pensa bem, uma planta que parece ao mesmo tempo combater micróbios, diminuir a inflamação e proteger a célula do estresse. Isso sugere que ela age em várias frentes, né? É verdade. O que talvez explique por que o pessoal via ela como útil para tanta coisa diferente, que muitas vezes envolvem justamente esses problemas: infecção, inflamação, dano celular. Essa ideia de sinergia, de agir em conjunto, é poderosa mesmo. Mas, com tanto benefício potencial sendo estudado, vem sempre a pergunta da segurança. Usar a alfavaca é tranquilo? Tem algum cuidado especial, contraindicação? O documento fala de toxicidade, né? Vamos olhar para isso com calma, sem alarde. Com certeza, segurança em primeiro lugar. E sim, o documento traz dados de estudos de toxicidade. Mas aqui é super importante entender o contexto. A imensa maioria desses estudos foi feita em bicho de laboratório, não em gente. Ah, tá. E geralmente eles usam doses muito, muito altas de extratos super concentrados ou do óleo essencial puro. Isso pode não ter nada a ver com o jeito que o pessoal usa em casa, tipo um chá feito com as folhas, sabe? Entendido. É crucial diferenciar o uso caseiro tradicional dessas preparações super fortes usadas na pesquisa. E o que esses estudos em animais mostraram, então? Mesmo com dose alta? Nos estudos de toxicidade aguda, que é quando eles dão uma dose única, mas bem alta, para ver o que acontece rápido, os pesquisadores viram que doses realmente elevadas dos extratos aquoso ou alcoólico ou do óleo essencial podem sim causar problemas nos animais, tipo diminuir a atividade deles, deixar meio sedado, alterar a respiração. Eles até calculam uma medida, a DL50, que é a dose que mataria a metade dos animais. Mas os valores que eles acharam para a alfavaca indicam que precisaria de uma quantidade bem grande do extrato ou do óleo para chegar nesse ponto.
Isso sugere que, para doses mais baixas, talvez tenha uma margem de segurança. Ok, então uma dose única e muito alta pode ser problema em animal. E o uso repetido, por mais tempo. O que eles viram? Aí entram os estudos de toxicidade subcrônica, que dão doses altas por algumas semanas. Alguns desses estudos, feitos em ratos, mostraram que pode haver sim algumas alterações nos rins, tipo dilatação de umas estruturas lá dentro, inflamação e também sinais de que o fígado pode ser afetado. Mas olha que interessante, um desses estudos, que viu esses problemas, também checou se o extrato causava mutação no DNA. E não causou. Mesmo na dose alta, que deu problema no rim e fígado, ele não pareceu ser genotóxico, não mexeu com o DNA dos bichos. Então, resumindo os estudos em animais, eles acendem um alerta, principalmente se for usar produto muito concentrado ou por tempo muito longo, talvez possa afetar rim e fígado em dose alta. Mas, e em humanos? O que a gente sabe sobre a segurança em gente? Tem relato de problema? Aí é que está o ponto crucial. E o documento do Ministério da Saúde é bem claro nisso. Na revisão da literatura científica que eles fizeram, olhando principalmente para aqueles usos clínicos que já foram avaliados, como o gel para gengiva, o colutório, eles não encontraram relatos de efeitos adversos importantes em humanos, nem acharam dados sobre contraindicações específicas para quem seria proibido usar, nem sobre grupos de risco, tipo grávidas, crianças, quem está amamentando, nem sobre interações ruins com outros remédios. Sério, isso é muito importante. Então, apesar do alerta dos estudos com dose alta em bicho, na prática, naqueles usos em gente que foram estudados, não se achou evidência de problema. Exato, para aqueles usos específicos, naquelas doses que foram estudadas. E tem mais um detalhe. O documento aponta que a alfavaca ainda não tem uma monografia oficial em farmacopeias importantes. Farmacopeia é tipo um livro oficial que padroniza as plantas medicinais, né? Isso, que diz como usar, qual a dose segura, etc. O fato de não ter ainda reforça a ideia de que, embora a alfavaca seja promissora, a gente ainda precise de mais estudos clínicos em humanos. Para quê? Para definir doses seguras e eficazes para outras condições, especialmente para o uso interno, né? Chá, cápsula, e por tempo prolongado. E para definir melhor se tem mesmo alguma contraindicação ou interação que a gente precise saber. Perfeito. Então a mensagem sobre segurança parece ser: os estudos em animais falam cuidado com dose muito alta ou uso muito longo de coisa concentrada. Mas para o uso tradicional com moderação, e principalmente para o uso tópico que já tem estudo em gente, a falta de relato de problema na literatura é um bom sinal. A chave é moderação, bom senso, né? Evitar exagero, principalmente com óleo essencial puro, que é super concentrado. Exatamente isso. É a prudência, mas com informação. O conhecimento popular é valioso demais. A ciência vem para refinar esse uso, para a gente entender melhor os benefícios e também para ajudar a mapear possíveis riscos, se eles existirem com certas formas de uso ou doses, para a gente poder aproveitar o melhor da planta com segurança. Olha, chegando ao fim dessa nossa análise, fica muito claro o potencial enorme que a alfavaca tem. É fascinante ver essa trajetória, né? Uma planta com uma história tão rica no uso popular, usada há gerações e que agora começa a ter suas propriedades desvendadas e até validadas pela ciência. Sem dúvida nenhuma. O conhecimento científico, que vem lá dos estudos in vitro, in vivo, e daqueles importantes, mesmo que poucos ainda, ensaios clínicos em humanos, ele ajuda a gente a construir pontes. Pontes para entender como e por que a alfavaca pode funcionar no nosso corpo. Isso abre caminho para um uso mais consciente, né? Mais seguro, mais responsável. Se a gente pensar no quadro geral, a gente vê a importância gigante de valorizar e, mais do que isso, integrar esses saberes. O saber tradicional que vem da experiência, da observação, e o saber científico, com seu método, para a gente aproveitar melhor e com mais segurança a nossa biodiversidade que é riquíssima.
E o objetivo aqui no Fito Pesquisa é exatamente esse: é garimpar informação de qualidade, como a desse documento super completo do Ministério da Saúde, e trazer para cá, apresentar de um jeito claro, acessível. A gente quer que quem nos acompanha possa fazer escolhas mais seguras, mais bem informadas, aproveitar os benefícios que as plantas medicinais podem sim oferecer, mas sempre com consciência, com responsabilidade. Valorizando tanto a sabedoria que vem de antes, quanto as confirmações e os alertas que a ciência pode trazer para a gente, usar de forma mais segura e eficaz. Exato. Bom, quero agradecer demais a companhia de todo mundo que ficou com a gente nessa exploração sobre a alfavaca. A gente espera que essa conversa tenha sido útil, tenha trazido informação nova e, quem sabe, despertado ainda mais a curiosidade sobre essa planta tão incrível. E que fique a mensagem principal, né? A ciência, quando a gente entende direitinho, pode ser uma super aliada para a gente usar as plantas medicinais de forma consciente, aproveitando o que elas têm de bom e respeitando os limites delas também. E aqui vai um recado super importante. É fundamental lembrar que essa nossa conversa foi uma leitura comentada desse material do Ministério da Saúde, tá? Como toda leitura, toda interpretação, pode ter alguma nuance, algum ponto que a gente não pegou, e a ciência está sempre mudando, evoluindo. Sempre tem mais para aprender. Com certeza, o conhecimento não é estático, né? É um processo. A gente está sempre aprendendo. Por isso mesmo, fica aqui o nosso convite de coração. Quem gostou do tema, quem quer se aprofundar mais, vai atrás do documento completo. A gente costuma deixar o link na descrição. Ler o material na fonte é muito bom. Ajuda a gente a se acostumar com a linguagem científica, entender os detalhes que talvez a gente não conseguiu cobrir aqui e a formar a própria opinião, né? Com base na informação original. É um exercício excelente. Desenvolve o nosso olhar crítico, nossa autonomia para buscar informação confiável sobre saúde. Recomendo muito. Então, continuem acompanhando as próximas análises aqui no Fitopesquisa. Esse universo das plantas medicinais é gigantesco, cheio de história, cheio de ciência, é fascinante. E como um pensamento final, fica essa imagem da alfavaca, né? Uma planta que passeia com tanta naturalidade. Da horta para a panela, da panela para a reza, para a cultura popular e de lá para a bancada do laboratório. Que essa nossa conversa sirva de inspiração para a gente continuar curioso, aprendendo sobre o potencial terapêutico enorme que está guardado na nossa biodiversidade. Mas sempre com aquele olhar crítico, buscando fonte confiável e entendendo os limites do que a gente sabe hoje. Tem um mundo de possibilidades aí para ser explorado, com respeito e consciência.